Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale. A gente vai falar hoje sobre a profissão do artista, né? O que é que vocês acham? Vocês acham que pode ser considerado uma profissão? É valorizado? É visualizado como um projeto de vida para as pessoas? E aí, eu gostaria de já começar esse nosso papo de hoje pensando com você sobre como é que a sociedade vê a arte, se ela é tão necessária, se ela realmente precisa existir para que a gente consiga suportar, que a gente consiga viver bem através dos tempos, em meio a tantas atribulações das nossas próprias vidas e dentro das transformações da sociedade, né? Então, assim, a gente conhece alguns tipos de arte que são convencionais, que são aquelas que são expostas nos museus, né? Aquelas que geralmente a gente vê em forma de quadro, de escultura, né? E eu acredito que poucas vezes a gente se dá o trabalho de pensar quem são essas pessoas que estão por trás dessas obras de arte, quem são as pessoas responsáveis por essas obras de arte, né? Então, assim, fica aí essa dica para a gente começar a pensar sobre, porque é muito importante que a gente tenha na cabeça que nós precisamos da arte, né? Nós precisamos expressar os nossos sentimentos, a arte ela faz parte da vida da sociedade, ela faz parte da vida do ser humano, tá bom? Então ela é muito importante para que a gente consiga construir um mundo mais tolerante, um mundo mais diverso, um mundo mais acessível, né? Então ela é uma necessidade da sociedade, certo? Então, é claro que a gente sabe que ela pode ser produzida tanto individualmente quanto em grupo. A gente vê muitos exemplos aí, principalmente na dança, né? Dança individual ou dança em grupo. A gente pode ver nas artes cênicas também, né? Então, tem todas essas possibilidades aí. E aí, no senso comum, muitas vezes a palavra arte ela é usada somente como um sinônimo para a execução bem elaborada de alguma coisa, né? Com riqueza de detalhes, seja um quadro muito bem pintado, seja uma sinfonia muito bem criada, né? Seja um desenho ou uma escultura com muito com detalhes assim que você puxa vida, que coisa maravilhosa, né? Então, assim, o artista, que é o grande responsável por passar para a gente todas essas informações, para despertar na gente desejos alegres e tristes, né? Aquela coisa toda, ele se dedica muito, ele precisa estudar muito, né? Claro que existem os artistas autodidatas, né? Que são aquelas pessoas que nascem já com a predisposição para ser um grande pintor, um grande ceramista, um grande escultor, um grande musicista. Existem sim essas pessoas são predispostas, né? Mas mesmo essas pessoas que são predispostas à arte, né, a qualquer tipo de outra habilidade, elas precisam treinar, elas precisam se aperfeiçoar, certo? Ainda mais quando a gente fala de arte, que é uma coisa tão efêmera, que é uma coisa tão que muitas vezes ela é muito, a gente pensa que ela é de uma forma, mas ela acaba sendo de outra e ela muitas vezes a gente não dá o devido valor a ela. E como a gente também não dá o devido valor àquelas pessoas que se dedicam a fazê-la, né, a mostrar para a gente. A gente tem aí muitos exemplos e desde a arte, os primeiros tipos de arte que se tem notícia até as artes mais modernas, né? Então a gente tem aí no início do século, final do século XIX, início do século XX, né? A arte moderna ela trouxe uma ruptura de ideias, né? Ela trouxe um conjunto de ideias diferente do que se tinha notícia, do que era muito comum ver. O comportamento dos artistas ele foi modificado,
certo? Então, as tradições culturais, elas foram questionadas, os estilos que eram tidos até então como, olha, isso aqui, só isso aqui é que é arte, né? Então, os artistas da arte moderna, eles quebraram os padrões, eles quebraram os paradigmas. E esse é o real sentido da arte, é o questionamento e é o envolvimento e é aquela coisa assim da provocação. Então, esses novos artistas, eles trouxeram todo um conjunto de novos valores que fizeram com que a gente percebesse o mundo de forma diferente, certo? Por quê? Porque o mundo tinha passado estava entrando na Revolução Industrial, né, na produção em massa, a gente tinha a Primeira Guerra Mundial aí que tinha acabado. Então, o mundo estava como se estivesse aparecendo um novo mundo, novas tendências, certo? Então, a arte moderna, ela trouxe tudo isso para a gente. E aqui no Brasil, lá na Europa, claro que a gente pode dizer que é o berço, né, da arte moderna. Mas aqui no Brasil, a gente teve a Semana de Arte Moderna, né, lá em 1922, que aconteceu lá em São Paulo, que foi o quê? Foi um levante de artistas que sabiam que o mundo estava passando por uma transformação muito grande de ideias, de valores, de sentimentos. Então, esses artistas que tinham, muitos deles, trânsito livre lá na Europa, traziam as ideias para cá também e quiseram inovar. Claro que, com algumas características lá da Europa, eles trouxeram a arte, o jeito de fazer uma arte tipicamente brasileira, né? A arte, então a Semana da Arte Moderna é uma semana muito conhecida por ser um marco inicial de um novo jeito de fazer arte aqui no Brasil, tá certo? Então a gente tem aí as vanguardas artísticas, né? Os ismos. O que são ismos, Érica? A gente tem aí na primeira metade do século XX foi a produção de novos estilos artísticos, que são derivados do expressionismo, do fauvismo, do cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, abstracionismo, suprematismo, entre outros. Aqui no Brasil, a gente conhece essas tendências aí, essas produções, muito através da pintura, certo? E da literatura também, como a gente sabe que existem escolas clássicas, certo? Então a gente pode medir aqui um pouco, claro que a nossa régua não vai nunca se comparar às vanguardas europeias em suas raízes, certo? Mas a gente tem aí alguns posicionamentos muito importantes que a gente pode fazer até uns comparativos, por exemplo, o dadaísmo, né? Que era um movimento que trazia o Marcel Duchamp com A Fonte, né, que a gente já falou sobre essa obra, que era o quê? Era um questionamento de ideias, de sentimentos e de quebra de padrões, né? E achava-se que a arte ela tinha que ser fora da caixinha, né? A arte ela podia ser tudo que a gente imprimisse sentimento, tudo que a gente idealizasse, certo? Então o dadaísmo ele veio muito para provocar isso também, tá? Então assim, o próprio o urinol que a gente fala, né? Quando a gente lembra de Marcel Duchamp, tá? Então a gente teve aí um forte questionamento do cenário social da época, né? É arte ou não é arte? A gente teve o expressionismo também, que surgiu lá no início do século XX, em que os artistas retratavam a realidade humana de forma subjetiva. O que é forma subjetiva? É através dos sentimentos. Como seria isso, colocar os sentimentos numa tela? É muito. É assim, deixa a gente, né? Poxa vida, como é que eles conseguiram? Eles conseguiram, gente. Certo? A gente teve o grande Van Gogh, né? Que foi um dos nomes muito representativos do movimento expressionista. Aí, que até hoje as suas pinturas são referência e a gente, vez por outra, traz para as nossas aulas também, né? E nós temos aí o surrealismo, que o surrealismo também ele invoca alguns questionamentos do subconsciente, certo? Mas ele já faziam os artistas surrealistas, eles já faziam um jogo
com o pensar, né? Com o jeito de encarar assim, as nuances do visual, da ideia, da visão, certo? Então, o mundo dos sonhos ele era representado por imagens que habitualmente eram consideradas fora do comum, né? Como, por exemplo, o do cachimbo. Ou isso não é um cachimbo, ou isso é um cachimbo. O que seria? Né? Então, foi uma brincadeira que o René Magritte ele trouxe e levou as pessoas a questionarem. Bom, mas isso é arte? Por que isso é arte? Né? Então, assim, nessa época e que a arte moderna ela foi se consolidando e percebendo, a sociedade foi percebendo que cada artista que surgia trazia as características das escolas, né, de arte, porém, cada artista desenvolvia o seu estilo próprio. Certo? Então é muito importante saber disso. O que é o estilo? São um conjunto de características próprias daquele artista, que por mais que esteja dentro de uma escola artística, que tem as suas características próprias, como o expressionismo que a gente falou, o realismo, o surrealismo, certo? Cada artista resolveu pintar a sua maneira. Ok, gente? Então, se liguem nesses toques, tá bom? Então, a gente tem aí também, e muito importante, né, a arte e o movimento. Como que é isso, Érica? A gente tem o Alexander Calder, ele era um filho de artistas plásticos, né? E ele criou o primeiro mobile, né? O mobile, que é até hoje em dia a gente tem alguns objetos em mobile, né, expostos em algumas cidades. Alguns artistas adotaram esse estilo de fazer arte e como forma de decoração também, tá bom? Os móveis eles se movem com o vento e produzem efeitos de luz também. Então, o mobile é o efeito em movimento, que é um estilo de arte também. Ok, pessoal? Então é isso. Fiquem bem e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau.